Fontes históricas, princípios geográficos e métodos científicos. Aluna Giovana Miro Vargas, da turma 1º MA. Tipos de fontes históricas. Nós temos três tipos. São elas: fontes primárias, fontes secundárias e fontes terciárias. As nossas fontes primárias são documentos ou objetos originais que fornecem evidências diretas do passado, como cartas, fotografias ou artefatos. Elas são cruciais para uma pesquisa histórica, pois oferecem uma visão autêntica dos eventos. As nossas fontes secundárias elas interpretam ou analisam as fontes primárias, como livros de história ou artigos acadêmicos e científicos. Elas fornecem contexto e análise, essenciais para compreender a importância das fontes primárias. Já as nossas fontes terciárias são compilações das duas fontes anteriores, pois elas são como enciclopédias ou dicionários. Elas servem de ponto de partida para pesquisas, mas não devem ser usadas como um único recurso. O papel das fontes históricas. Elas têm três papéis muito importantes. São elas fundamentais para criar cidadãos informados, já que elas desenvolvem uma análise crítica para eles, capacitando-os para avaliar informações de forma objetiva. Isso é essencial em tempos de desinformação, onde a nossa era é do imediatismo, em que a análise crítica é necessária para a gente tomar decisões. Elas são importantes também na interação com as fontes, de como nós devemos interagir com elas e como elas são vitais no nosso contexto atual. Tecnologia e as fontes históricas. Nós temos um fácil acesso hoje em dia, pois ela nos permite, de forma muito mais ágil e rápida, acessar todas as informações de uma forma muito fácil. A nossa documentação está muito melhorada, desde que nós temos a digitação dessas fontes. Elas são melhores preservadas também. O avanço de dados, né, em relação ao software analítico permite uma análise mais profunda dos dados históricos, revelando novas perspectivas deles mesmos. A tecnologia possibilita uma colaboração entre historiadores de diferentes países, enriquecendo as próprias pesquisas. A visão geral dos princípios geográficos. Nós temos quatro princípios. A localização ou extensão, que se refere à posição específica de um lugar na superfície terrestre. A analogia, que é a compreensão dos lugares através da comparação com outros. A conexão, que se refere a diferentes locais e como eles interagem. A causalidade, que se refere às razões por trás dos fenômenos geográficos observados. Causalidade em fenômenos geográficos. A causalidade envolve análise de como diferentes fatores influenciam os eventos geográficos. Como compreender essas relações é crucial para prever mudanças sociais e ambientais baseadas em ciência humana. A importância dela também se refere à investigação científica, análise de padrões, como ela pode auxiliar também a previsão de mudanças climáticas que envolve muitos desastres naturais. Os padrões são muito melhores vistos devido à causalidade desses fenômenos. A localização se refere ao ponto específico no espaço onde ele está situado e fundamentado neste contexto, enquanto a extensão envolve as dimensões de uma área mais ampla. A compreensão desses dois conceitos é essencial para analisar como os fatores geográficos influenciam tanto interações sociais como econômicas. Tanto as coordenadas geográficas são expressas com latitudes e longitudes, permitindo a localização muito mais precisa de um lugar específico. Já o contexto geográfico é essencial para entender, como já falado, social, político e econômico da área. Entendendo a analogia geográfica. A analogia nos ajuda a conectar conceitos geográficos a experiências humanas conhecidas. Essas comparações
Essa comparação permite que estudantes entendam fenômenos complexos através de situações mais familiares e cotidianas, facilitando o aprendizado. Ela permite tirar conclusões sobre a semelhança e diferenças entre locais e fenômenos. Ela nos ajuda a tornar o aprendizado de conceito geográfico mais acessível e interessante por essa familiaridade. Conexões na geografia. Nós temos alguns tópicos muito interessantes, como essas conexões espaciais se referem a interações entre diferentes lugares e como elas afetam padrões de mobilidade e fluxos de recurso. Esses conceitos são fundamentais para entender a dinâmica global entre esses países. O fluxo de informação é o movimento da informação entre eles, entre a comunicação e o comércio. O impacto cultural entre a conexão ali, influencia muito a troca de cultura, diversidade, a economia, o comércio, pois envolve muitos aspectos na sociedade. Introdução ao método científico. O conhecimento científico é baseado em evidências empíricas e teorias testáveis. Isso envolve a aplicação de métodos rigorosos para validar hipóteses e garantir a credibilidade dos resultados obtidos em investigações. Enquanto opiniões são baseadas em crenças pessoais e subjetivas, a ciência fundamenta-se em dados verificáveis. O método científico autentica o conhecimento, distinguindo fatos de suposições. Conhecimento científico versus opinião. A diferença muito crucial entre a percepção pessoal, que é a nossa opinião, e a ciência. A definição do conhecimento científico se baseia em evidências e testes rigorosos para garantir credibilidade. Em todos os nossos métodos científicos, nós temos um problema, uma hipótese e um teste. Na natureza, a opinião pessoal podem carecer de fundamentação, tornando-as menos confiáveis, já que vêm somente do nosso conhecimento. A importância da distinção entre elas é essencial para saber se esta pesquisa é realmente confiável. A contribuição dos métodos científicos para a ciência. O método científico levou avanços imprescindíveis em diversas áreas, como medicina, engenharia e física. Essas contribuições impactam a sociedade, melhorando a qualidade de vida e expandindo o conhecimento humano. O método científico levou a avanços imprescindíveis em diversas áreas, como medicina, engenharia, física. Essas contribuições impactam a sociedade atual, melhorando a qualidade de vida e expandindo o conhecimento humano para o futuro. Na ciência, verdades absolutas são raras, pois novas evidências surgem para refutar as teorias já existentes. O conhecimento científico, ele é dinâmico e aberto a revisões e melhorias refletindo a complexidade do nosso mundo real.